Olá, sou Fidel Kessanambana. Neste vídeo vou apresentar o material didático que elaborei no âmbito do Programa de Especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Língua da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bocado. Este material tem como título Propaganda e Publicidade na Desconstrução e Construção do Racismo, uma análise sobre a perspectiva decolonial. É um trabalho organizado com 3 objetivos. Primeiro, objetivo da aprendizagem é analisar a estratégia de persuasão utilizadas em propagandas e publicidade para influenciar a construção de identidade socioideológica. E já o segundo, identificar e avaliar os recursos linguísticos e visuais utilizados em propaganda e publicidade para transmitir mensagem explícita quanto de forma implícita sobre a diversidade étnico-racial. Terceiro e último objetivo da aprendizagem é desenvolver a capacidade crítica dos alunos em relação à avaliação e adequação das mensagens publicitárias ao contexto da diversidade étnico-racial, bem como na construção de identidade socioideológica. A partir desses 3 objetivos da aprendizagem, esses 3 objetivos da aprendizagem foram relacionados a 3 habilidades de BNCC. Primeira habilidade, temos de identificar, como podemos ver ali, e temos segunda habilidade também com o respectivo código e terceira habilidade. Continuando, e o trabalho está organizado em 3 unidades. Unidade 1 traz propaganda e publicidade, os 2 gêneros, e abordando seus conceitos e diferenças. Já a unidade 2 aborda a função da linguagem na construção de sentido na propaganda. Unidade 3, propaganda e publicidade na desconstrução e construção do racismo. Em relação à primeira unidade, propagandas e publicidade, inicia essa unidade com algumas questões introdutórias, e essas questões introdutórias visam levar o professor ou docente a ter ideia mais ou menos do conhecimento que os alunos têm em relação à propaganda. Tem, por exemplo, a primeira pergunta: qual é a diferença entre a propaganda e a publicidade? E tem também a outra: qual é o foco ou mensagem principal da propaganda? Então, são as perguntas para tentar fazer um diagnóstico das ideias, dos conhecimentos que os alunos têm em relação ao gênero discursivo, propaganda e publicidade. Depois tem algumas reflexões que devem ser desenvolvidas depois dessas questões introdutórias. Em seguida, segue-se para questões mais teóricas da gênese da propaganda, como surgiu, em que contexto o termo foi utilizado pela primeira vez e como isso vai evoluindo com o tempo, tanto propaganda quanto a publicidade, diferenciando também o contexto de utilização desses 2 gêneros discursivos. Além disso, tem também a questão da linguagem e perspectiva ideológica, certo? E também tem a parte teórica. Depois tem a questão de perguntas para certificar se os alunos conseguiram compreender ou não o conteúdo, que é a parte de exercício. Depois desses exercícios, segue-se para a unidade 2, que é a função da linguagem na construção de sentido na propaganda. Essa unidade, embora não se concentre muito em desenvolvimento de forma detalhada das funções da linguagem, mas visa destacar que algumas funções de linguagem são predominantes em gênero discursivo, propaganda e publicidade. Mas em síntese, coloquei todas elas, que são funções da linguagem, começando com a função emotiva ou expressiva, e função poética, colocando também o exemplo de função poética, a parte teórica e o exemplo, função fática, função referencial e função metalinguística. E, por último, como podemos ver, função apelativa ou conotativa, que é a mais predominante na propaganda e publicidade, com intenção de persuadir ou convencer o interlocutor a adotar certos comportamentos ou praticar certas ações. Ainda dada continuidade nessa função, segundo o Muniz 2011, é uma função centralizada no receptor, no sentido de que com essa função o autor, o emissor, busca persuadir ou convencer
ou seduzir o receptor a fazer o que o emissor deseja, neste caso, apresentando o verbo geralmente no modo imperativo. Seguindo, aqui apresenta um pequeno resumo das 3 funções, aliás, de todas essas funções da linguagem. Alguns exemplos. Depois tem algumas perguntas para testar se os alunos conseguiram assemelhar o conteúdo. Depois dessas perguntas, segue-se para a unidade 3, que é a propaganda e publicidade, na desconstrução ou construção do racismo. Nessa parte, começou se destacando o papel que a propaganda e a publicidade esses dois gêneros podem desempenhar na divulgação das ideias preconceituosas, bem como contribuições que esses gêneros podem ter na desconstrução dos atos ou práticas preconceituosas. Aí colocar as partes teóricas para orientar essas reflexões. Depois, trago também alguns exemplos de propaganda, sobretudo tem aqui um exemplo de propaganda do governo do Distrito Federal, que é uma propaganda associada a cabelo Black Power, a queimada, e essa propaganda gerou discussões em torno se é uma propaganda que vai ao encontro à diversidade étnico-racial do contexto brasileiro, ou se é uma propaganda preconceituosa que tenta associar cabelo do negro ao incêndio, que é um problema florestal e um problema sério que precisa ser combatido. Depois traz também algumas ideias, algumas reflexões sobre o mesmo tópico. Depois reflexão também de um parlamentar sobre a mesma propaganda. Seguindo para, depois disso, coloquei também algumas considerações em relação a essa unidade 3, que é uma forma de orientar como a reflexão dessa unidade deve ser desenvolvida em relação a questões da colonialidade, a questão também de racismo, como isso deve ser feito, esse diálogo entre essas propagandas e as questões raciais e decoloniais. Tem essas considerações para orientar. Então, vamos analisar, debater, refletir. Neste caso, apresentar algumas questões relacionadas à propaganda que apresentei há bocado sobre incêndio no Distrito Federal. Coloquei algumas perguntas, são 8 perguntas. Nessa primeira parte, coloquei 4 perguntas, depois tem outras perguntas. Depois disso, segue-se para a campanha de racismo não se discute, se combate, que é um vídeo que traz algumas frases preconceituosas que geralmente divulgadas e ditas aos homens negros e mulheres. Depois, segue-se também algumas perguntas para refletir sobre esse vídeo, essa propaganda. Em seguida, tem também outra propaganda, que é propaganda francesa contra o racismo. Depois tem também alguns resumos teóricos sobre essa propaganda. Em seguida, tem propaganda da União Europeia que transmite mensagem antirracista. No entanto, essa propaganda traz críticas, traz controvérsias, no sentido de que há quem entende que essa propaganda é racista, mas enquanto a União Europeia entende que é uma propaganda antirracista. Tem também algumas reflexões sobre essa propaganda, de forma resumida. Depois tem algumas questões em relação às propagandas comentadas anteriormente. Depois tem algumas considerações finais, continuação dessas considerações e referências utilizadas para a elaboração desse material e informação sobre material. Muito obrigado.